Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padrão QFS e hoje eu quero te mostrar como fazer um relatório de vendas por faixa etária de cliente separando por sexo, ou seja, a gente vai ter lá masculino e feminino, cada um em uma coluna e nas linhas eu vou separar por faixa etária. Por exemplo, uma faixa etária dinâmica, você escolhe qual é a idade inicial, qual é o intervalo que eu quero nessa faixa etária e aí manda o relatório geral lá para você, uma linha para cada intervalo desses que você definiu, certo? Já existe um vídeo desse no canal, que já tem bastante tempo, inclusive, só que nesse caso aqui eu quero usar recursos mais avançados, incluindo o recurso do Firebird 4.0, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, vamos pegar aqui as duas tabelas que eu vou precisar envolver para poder ter esse tipo de relatório, que é o seguinte, a tabela cliente, onde eu tenho qual é o sexo da pessoa e também qual é a data de nascimento, certo? Eu não tenho idade calculada aqui nesse caso, até tinha, mas eu removi para poder te mostrar como fazer o cálculo, e tenho aqui também a tabela atendimento, e a tabela atendimento possui o quê? O ID do cliente, relacionando quem é o cliente que participou dessa venda, né? E qual é o valor vendido, certo? Então a gente quer totalizar aqui por sexo e por faixa etária, dependendo do intervalo que a gente pede, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é gerar intervalos de faixa etária, independente de tabela de cliente, independente de tabela de atendimento. A gente vai gerar um intervalo baseado em informações que você passar. Quais informações? Vamos fazer um select aqui, ó. Select from RDB database, e aí só arrumar select aqui, ficou errado. Beleza. Daí eu vou pedir alguns parâmetros. E nesse caso aqui, no início, eu vou pedir dois parâmetros. Por exemplo, cast, primeiro, né? Dois pontos P, idade inicial, certo? Então a idade inicial vai ser um small int. Então vou colocar aqui, ó, as small int. Beleza. Então vou dar um nome para esse parâmetro aqui de ini, certo? Então esse nome aqui já é o suficiente para a gente até para facilitar, para ser um nome curtinho, beleza? Daí outra coisa que eu preciso pedir para o usuário é o quê? Qual é o intervalo de faixa etária que ele quer? Por exemplo, de 18 até quantos anos, certo? Então você coloca um intervalo e ele vai calculando para você, que é de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, você escolhe, certo? Então vou colocar aqui, ó, cast, abre e fecha parênteses, dois pontos P, intervalo, certo? As small int também. Vou chamar isso daqui de intervalo, beleza? Nada mais justo, né? Chamar de intervalo para ficar fácil. Beleza, a partir disso daqui eu quero calcular qual é a idade fim, certo? Essa idade fim vai ser justamente a idade ini mais o intervalo menos 1, certo? Por quê? Vamos lá, vamos fazer a conta aqui só para você ver, para entender mais fácil. Select from, abro parênteses, e isso que eu estou fazendo é transformar esse select dos parâmetros aqui em uma tabela derivada, certo? Por quê? Porque quando eu dou um apelido aqui para essa tabela derivada, como P, que eu acabei de colocar aqui, eu posso referenciar P.ini e P.intervalo, certo? Simples assim, vou dar F9 e a gente já tem aqui a solicitação dos parâmetros. Por exemplo, eu quero que a idade inicial seja 18 anos, o intervalo de 4 em 4 anos, certo? Beleza, então a gente já tem essas informações aqui, vou deixar o intervalo para cima, certo? E aí aqui eu vou calcular o P fim. Como que eu calculo o P fim? P.ini mais P.intervalo, certo? Vou dar F9 aqui antes de subtrair, olha só, F9. Faltou colocar uma vírgula aqui, né? F9 agora de novo. Beleza, 18 anos, intervalo de 4 em 4. Vou dar um Enter e perceba, a idade inicial aqui ficou 18. A idade final ficou 22. Só que na hora que eu for pesquisar, eu vou estar incluindo 18, 19, 20, 21 e 22. Então deu 5, na verdade, anos de intervalo. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou subtrair por 1 e vou chamar isso daqui de fim. Beleza? F9. Então, Ctrl Enter aqui, a gente tem aqui agora que o intervalo é de 4 em 4 anos, portanto, eu vou pegar 18, 19, 20 e 21, esses 4 anos aqui. Então, essa é a idade início, essa é a idade fim. Maravilha! Como que eu faço agora para poder gerar vários intervalos desse, certo? Para que a gente coloque, por exemplo, eu quero pegar de 18 a 100 anos, separado de 4 em 4 anos, certo? Como que a gente faz? Recursividade. Você já devia esperar isso, né? If recursive R as, abro parênteses e fecho parênteses aqui no final, certo? Então vamos lá. Para a gente poder transformar isso daqui em um CTE recursivo, e isso daqui é o conceito de CTE, certo? Que é uma tabela virtual que eu estou criando aqui em runtime. Vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, select asterisco from R, certo? Aqui eu estou chamando o conteúdo desse CTE. Nada mais é do que eu fazer um select nesse cara aqui, certo? Só isso. Vou dar F9. Daí vou dar um OK aqui e a gente tem exatamente o mesmo resultado. Nada demais aqui, certo?
Para que ele se transforme em recursivo, dentro desse CTE eu tenho que chamar ele mesmo. Como que eu faço? Coloco aqui, ó, union all, certo? E aí coloco esse select aqui dentro, certo? Então, perceba, quando eu chamo ele aqui de fora, ele vai executar esse script, vai fazer uma união com ele mesmo, certo? Então, isso é o princípio da recursividade, que ele chama ele mesmo várias vezes, depois eu coloco um limite aqui para ele parar, certo? O que eu vou chamar aqui, ó? R.intervalo, certo? Que é o R é o quê? É exatamente esse select aqui. Quais são os campos que eu tenho? Intervalo, in e fim. Beleza? É isso que eu tenho. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Já que eu tenho um intervalo que ele é fixo sempre, independente do registro, sempre vai ser de 4 em 4 anos, já que você definiu que vai ser de 4 em 4, certo? Daí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou calcular as novas faixas que eu tenho aqui. Como que eu faço? Por exemplo, qual que é a próxima idade inicial? É a idade final anterior mais 1, certo? Então, r.fin mais 1. Beleza, aqui eu já tenho a idade final. Qual que é a próxima idade final? r.fin mais r.intervalo, certo? Então, perceba, aqui eu estou fazendo com que esse cara aqui pegue ele mais 1, e o final aqui eu estou mandando somar com o intervalo. Precisa subtrair menos 1 aqui? Não precisa, porque aqui eu não estou me baseando na idade início, estou me baseando na idade fim anterior. Mais 4 anos, então ele vai dar aquele intervalo certinho. Vamos testar? Vou colocar só um limite fixo aqui, ó, por enquanto, where r.fin menor do que, sei lá, cast, abre e fecha parênteses, 2 pontos, p, idade limite, certo? Vou chamar isso aqui de small int. Falei que ia colocar fixo, mas já vamos colocar o parâmetro logo, certo? Então a gente coloca aqui uma idade limite. Vou falar o quê? 100 anos, por exemplo, tá? Então vou dar F9 aqui, ó. Ficou errado por quê? Porque o small int tá errado aqui, certo? Então tem que colocar o ES aqui, beleza? Tranquilo. F9 aqui. Beleza, agora a gente tem aqui de 18 anos, que é a idade inicial. Tenho aqui um intervalo e tenho uma idade limite de 100 anos, certo? Vou dar um OK. Perceba o seguinte. Ele gerou aqui, ó, o intervalo 4 sempre, certo? 18 a 21, 22 a 25. Vamos conferir? 22, 23, 24, 25. Foram 4 anos. Beleza. Então, 26 a 29 e assim por diante até chegar nos 100 anos. Nesse caso aqui foi de 98 a 101. Por quê? Olha só. Quando eu pego o r.fin, ele ainda não está incrementado. Então, esse r.fin referencia o final desse select aqui, certo? Do registro anterior, beleza? Então, aqui, ó, aqui eu estou incrementando. Aqui eu ainda não incrementei, certo? Por isso que ele chega até 101. Tranquilo? Isso daqui já é o suficiente, até porque se tiver alguém com 98, 99 e 100 anos, ele tem que entrar para a conta aqui também, certo? Mesmo que vá até 101. Então, eu coloco um limite aí só para ele parar a recursividade mesmo. Tranquilo? Então tá, a gente já tem toda essa faixa etária aqui criada somente selecionando aqui com o R, beleza? Só que eu não vou utilizar ele ainda, certo? O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso fazer o cálculo da idade do cliente. Perceba, eu posso fazer assim, ó, select from cliente C, e aí aqui fazer o cálculo da idade. Como que a gente faz? Vamos fazer aqui fora primeiro, certo? Vamos fazer assim, ó, c.id, que é o ID do cliente, certo? Vou deixar ele aqui pronto já. Vou pegar também o c.sexo, já que a gente vai ter que fazer uma separação aí de agrupamento, certo? E aí vamos calcular a idade, que é outra informação que a gente precisa. Como que a gente calcula a idade? Vamos começar do simples, certo? Datediff, abre e fecha o parênteses aqui, e aqui dentro vou colocar assim, qual é a diferença em anos, certo? Então, year, de qual data, certo? Da c.data nascimento até a data atual, current date, certo? Aqui eu estou retornando a diferença em anos, só que tem que tomar muito cuidado com isso, porque, olha só, vou dar um F9 só nesse cara aqui, ó, vou chamar de idade por enquanto, né? E vou dar um F9 aqui só nesse cara. O que está acontecendo aqui, ó? Aqui a gente tem o quê? Cada idade que a gente tem calculada em anos, beleza? Só que tem um detalhe, olha só. Ao invés de colocar aqui a data de nascimento, vamos fazer um outro teste aqui, ó. Vou comentar essa data de nascimento e vou colocar uma data fixa, só para a gente entender, certo? Então vou colocar aqui, ó, 1/1 de 2000, beleza? 1/1 de 2000, a gente já tem aqui uma data fixa. Vou chamar isso daqui do tipo date, certo? Só para definir que esse texto aqui é do tipo data. Nesse exemplo, eu não preciso colocar um cast, certo? Então vou colocar aqui também, só para a gente entender, a current date aqui, certo? Então current date, só para a gente poder ver qual é exatamente a data atual para poder fazer o cálculo, certo? Então a gente tem aqui, ó, de 29/10 de 2021 até 1/1 de 2000, dá quantos anos? 1821? Não, tá errado, ficou errado aqui. O ano aqui, né? Coloquei 200, beleza, agora vai, ó, F9. Então agora sim, a gente tem 21 anos aqui. Mas, beleza, tá certo porque o aniversário da pessoa já passou. Mas se eu pegar aqui, ó, 29/10
de 2000, a pessoa está fazendo aniversário hoje, certo? Então vou colocar aqui, ó, 30 do 10 de 2000, ou seja, a pessoa ainda não fez aniversário. Quantos anos ela tem que ter? 20, porque 21 ela vai fazer amanhã, certo? Então vamos lá, trouxe 21. Por quê? Porque o date diff aqui, ó, esse date diff, quando a gente coloca ele dessa forma aqui, retornando a diferença em anos, ele pega só o dígito do ano desse cara, só o dígito do ano desse cara. O que vai acontecer? Vai retornar 21, certo? Um menos o outro vai retornar 21, independente disso. Então aqui a gente precisa fazer um novo cálculo, que é o seguinte, olha só. Nesse caso, ele tem que retornar 20 anos, certo? Então, quando a pessoa ainda não fez aniversário, ou seja, o dia e o mês do aniversário da pessoa ainda não passou, a gente precisa fazer uma alteração, certo? A gente precisa subtrair um ano, beleza? Então vou fazer assim, ó. Por enquanto, vou colocar aqui um cast as small int, certo? Deixar aqui fora certinho assim, só para poder manter o tipo de dado certo. Tranquilo. Então, antes desse cache, né, antes de fechar esse cache, eu preciso fazer a subtração do ano, certo? Então, vou fazer o quê? Vou fazer um if, abre e fecha parênteses. Como que eu faço para checar se o aniversário da pessoa já passou? Vou pegar aqui, ó, current date, a data atual, for menor do que? Menor do que a data do nascimento da pessoa, que é esse 30 do 10 aqui, ó, só que desse ano, certo? Então, vou pegar aqui só uma parte, que é o mês e o ano do nascimento da pessoa, concatenado com o ano atual, certo? Então, vou pegar aqui, ó, a data de nascimento do cliente mesmo, e aí vou filtrar por um cliente, daí a gente vai alterando a data lá, que daí a gente já deixa o nosso script pronto, beleza? Então, deixa eu pegar aqui, ó, só o cliente, deixa eu abrir aqui data, deixa eu pegar, vamos ver, um cliente específico, vamos ver, quem que pode ser? Pode ser esse cliente 79 aqui, certo? Então, vou filtrar pelo nome dele mesmo, certo? E aí aqui, ó, data de nascimento, vou colocar 30 de 10 de 2000, certo? Então essa aqui é a data de nascimento dele. Comita aqui a transação, vou voltar aqui no nosso F12, e aí vou definir aqui, ó, where c.nome igual esse nome que eu acabei de copiar, beleza? Cliente 79. Tranquilo, vamos só ver se ele está retornando um registro só. Vamos lá, então, F9 aqui, tá errado, deixa eu ver. Tem que tirar esse date daqui, né? Porque o campo já é do tipo date. F9 de novo. Beleza, 21. Tranquilo. Então aqui a gente vai fazer já o nosso cálculo certinho. Se o mês e o dia do aniversário da pessoa ainda não passou, então eu tenho que subtrair um ano, certo? Aqui eu já tenho a diferença em anos, certo? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Extract, abro parênteses, year from current date, certo? Que eu quero pegar o ano atual concatenado com o quê? Primeiro, abre aspas aqui, coloca um hífen, fecha aspas. E concateno, sabe com o quê? Com a parte da direita da data. Vou te mostrar uma coisa, olha só. Select from RDB database, tá? E aí vou colocar aqui assim, ó, um campo do tipo data. Por exemplo, cast 1 do 1 de 2000, certo? Colocar aqui, ó, 1 do 1 de 2000. Na verdade, colocar 1 do 10, só para diferenciar dia de mês, tá? E aí, coloco aqui as date e fecho parênteses. Beleza. Se eu der um F9 aqui, o que vai acontecer? Ele me trouxe aqui o ano com dia, mês e ano. Beleza. Agora, se eu pegar assim, ó, write, abro parênteses, vírgula, 5 e fecho parênteses, eu tenho exatamente o mês e o dia transformado em formato de string, certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Quando eu utilizo um campo de data dentro de uma função de texto, ele converte essa data para texto. Quando ele converte para texto, o que acontece? Ele muda essa data aqui para formato ano, traço mês, traço dia, certo? Então, quando eu pego só da direita para a esquerda os 5 primeiros, eu estou pegando exatamente o mês e o dia, beleza? Então tá, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, dentro da data de aniversário. Então, eu vou pegar aqui, ó, write, abre e fecha parênteses, c.data nascimento, vírgula 5, certo? Estou pegando somente mês e dia, beleza? Então, aqui eu estou concatenando o ano atual com um hífen e com mês e dia. Edson, não poderia pegar aqui 6 posições e não precisaria concatenar esse hífen aqui? Poderia. Só que mais para frente tem um detalhezinho no script que eu quero te mostrar que vai fazer diferença, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou dar F9 de novo. Ficou errado aqui, por quê? Porque eu tenho que subtrair esse cara e tem que terminar o if, né? Então, vamos lá. Então, subtraindo aqui esse if, por quê? Esse if, caso essa condição aqui seja verdadeira, ele precisa me retornar 1. Caso contrário, 0. Por que 1 e 0? Porque se a data corrente é menor do que a data do aniversário dele nesse ano, então a gente precisa até colocar aqui, ó, um cast as date, né, nesse final aqui. Então vou colocar aqui as date, beleza? Fecha parênteses. Vamos lá. Fiz o cast aqui. Vou até colocar isso aqui para baixo para facilitar o entendimento, tá? Então isso daqui tudo virou um campo só. Olha só, o cast está começando aqui, está terminando aqui, certo? Então aqui, ó, se a data atual é menor do que a data do aniversário da pessoa, nesse caso eu peguei aqui, ó, 2021
concatenado com o mês e o dia, certo? Que a gente pegou aqui com a função write. Daí eu transformo em data, beleza? Então, se a data do aniversário da pessoa ainda não passou, então eu subtraio um ano nessa diferença de anos que a gente fez aqui, ó, certo? Caso contrário, eu não preciso subtrair nada porque ele já fez aniversário. Tranquilo? Então, vou colocar tudo isso aqui um na frente do outro mesmo, e aí a gente já pode rodar esse script aqui. Vamos lá. Vou rodar só esse cara aqui primeiro, F9, e a gente tem aqui, ó, 20 anos. Lembra que estava trazendo 21? Beleza. Vamos voltar aqui agora na tabela cliente, ó, e vou alterar a data de nascimento aqui para 29/10, que é a data de hoje, certo? Significa o quê? Que a pessoa já está fazendo aniversário, então ela tem 21. Vou voltar aqui, vou dar um F9 de novo, e aí ele calculou com 21 anos. Beleza, só que tem um problema, olha só. As pessoas que nasceram no dia 29 de fevereiro, por ser um ano bissexto, e tiver com essa data de nascimento aqui, ele até aceita a data de nascimento aqui, ó, certo? 29 de fevereiro de 2000 existiu, foi um ano bissexto. Só que se eu rodar esse script aqui, ó, acontece erro. Por quê? Porque ele tenta fazer uma data de 29 de fevereiro de 2021. E nesse ano, fevereiro não foi bissexto, beleza? Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Mais uma checagem. Então vou trazer esse daqui para baixo, porque esse cara aqui, ó, ele não pode retornar 29/2, tem que transformar sempre em 28, que daí é uma data que é certeza que existe. Então vou fazer aqui, ó, o seguinte, tá? Perceba que legal essa diferença. Poderia fazer um if? Poderia sem problema nenhum, mas eu vou fazer de um jeito diferente. Vou utilizar null if, abro parênteses. Então se esse cara aqui for igual ao segundo parâmetro, que é 02-29, fecho aspas aqui e fecho parênteses aqui. Ele vai anular a expressão, certo? Se ele está anulando a expressão quando é 29/2, eu vou dar um coalesce aqui, ó, para ele assumir um valor padrão, que é o quê? 28/2, certo? Fecho parênteses aqui e pronto. Então perceba o seguinte, aqui eu economizo o texto, tá? Simplesmente assim. Primeiro eu estou fazendo o quê? Estou mandando ele anular essa string caso seja 29/2, né? 29 de fevereiro. Quando ele anula, ele cai no tratamento do coalesce. O coalesce testa o primeiro campo e pergunta o quê? Esse cara aqui é nulo ou não é? Se for nulo, assume o segundo parâmetro. Se não for nulo, retorna ele mesmo, certo? Então aqui a gente já tem o tratamento aqui, ó, para 29 de fevereiro. Vamos rodar de novo aquele mesmo script com o mesmo registro que estava dando problema? F9, ó, continuou dando problema. Tá aqui, ó, 28/2, por quê? Digitei errado, né? Aqui é 02/28. Beleza, então 02/28 agora sim. Por quê? Porque é mês, dia, certo? Não dia, mês. Então vou dar F9. Agora sim, olha só. Calculou certinho, sem problema nenhum. A gente já tem, inclusive, aqui o tratamento para datas de 29/2, que é bissexto. Tranquilo, tudo isso aqui foi só para calcular a idade da pessoa, certo? A gente tratou todas as situações aqui. Agora eu preciso simplesmente juntar essa tabela de clientes aqui com a tabela de atendimento para poder fazer o quê? Para poder fazer o agrupamento que eu quero por faixa etária, certo? Então, para não ter que fazer esse cálculo de idade e colocar isso aqui no filtro, eu vou transformar isso daqui num CTE, certo? Vou dar um apelido para ele. E aí eu vou colocar aqui, ó, só fazer a indentação certinha aqui, ó, colocar R, S, abro parênteses normal. Daí coloco uma vírgula aqui, ó, e colocar assim, ó, C para apelido de cliente, certo? S, abro parênteses, e aí vou colocar esse script aqui que eu acabei de fazer aqui dentro, certo? Identado assim para frente, certinho, fecho parênteses e tiro esse where para ele pegar todos os clientes, certo? Então vamos lá. Agora que eu já tenho os clientes com a idade calculada aqui, certo? O que eu posso fazer? Eu vou fazer um select na tabela atendimento, então, from atendimento A, e aí nessa tabela atendimento eu vou juntar com a tabela cliente, mas com a tabela cliente, com o CTE cliente, na verdade, que já tem a idade calculada. Então, colocar assim, ó, join C, certo? E somente C, on C.id igual a .id cliente, certo? Então, a gente já tem aqui, ó, fazendo a junção com esse CTE aqui. Perceba que eu não mencionei a tabela cliente aqui. Mencionei o CTE-C. A tabela cliente está aqui dentro. Daí vamos lá. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso agrupar esses dados aqui por faixa etária. Lembra que a minha R, ela está trazendo todas as faixas etárias que eu preciso? Então eu vou fazer uma junção com a R também. Join R on C.idade, certo? E eu consigo referenciar a idade, por quê? Porque eu defini que esse cara aqui já está calculado, certo? Então C.idade between R.in and R.fin. Maravilha. Já fiz aqui toda a junção com a R e aí ele vai me trazer todos os clientes separados por faixa etária. O que eu faço aqui para identificar a faixa etária? R.in concatenado com um hífen, certo? Concatenado com R.fin. Beleza, aqui eu tenho a faixa etária, certo? De acordo com o que você solicitou ou você vai solicitar pelo parâmetro. Vírgula aqui. Daí, quais informações que eu preciso?
total de vendas por sexo e também pelo geral, certo? Aí a gente vai utilizar o recurso do Firebird 4.0, que é o quê? Sum, abre e fecha parênteses, a ponto valor, certo? Então aqui a gente já tem o somatório de valores. Vou fazer um agrupamento pela primeira coluna. Group by 1, certo? Já tenho o valor total aqui, o geral, certo? Vou colocar aqui, ó, total geral. Isso daqui é o geral, né? Ainda assim funciona em qualquer versão do Firebird. Mas e para as outras situações, que são os somatórios por sexo, tá? Em outras versões, a gente coloca um if aqui dentro para poder somar somente se for daquele sexo específico. E aqui eu quero totalizar masculino e aqui embaixo feminino, certo? Coloco uma vírgula aqui em cima e aqui embaixo também, beleza. Como que a gente filtra esses dados aqui? Daí sim vem o recurso do Firebird 4.0. Filter, abre e fecha parênteses, where c.sexo igual a m, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou escrever, inclusive, filter, abre e fecha parênteses, certo? Where c.sexo igual a f, beleza? Então aqui, ó, a gente tem já a totalização condicionada a esse filtro aqui, certo? Então isso daqui funciona de uma forma mais elegante, porque já existe no Firebird 4.0. Vamos rodar para ver? F9. Então a gente já tem aqui, ó, qual que é a idade inicial que você quer? Quero 18 anos. Qual é o intervalo? 4 em 4 anos. Qual é a idade limite? 100 anos. Vou dar um Enter aqui, ó. Pronto, a gente tem aqui a totalização de vendas por faixa etária de 18 a 21. Entrou aqui masculino, aqui feminino, aqui a soma dos dois. De 22 a 25, tá aqui, ó, certo? Tudo certinho. Ah, quero mudar a faixa etária. Preciso implementar outro relatório? Não, meu amigo, tá tudo pronto. Olha só, quero um que comece dos 15 anos e vá de 10 em 10 anos, certo? Até no máximo 100. Vou dar um OK. E a gente tem aqui, ó, de 15 a 24, de 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54 e 95 a 104. Por que 95 a 104 e cadê as outras faixas etárias? Simplesmente não tem venda nessa faixa etária. Como que a gente faz para mostrar zerado, então, ou nulo, certo? Então a gente volta aqui. Vamos só trocar aqui, ó. Ao invés de ser atendimento A, vou colocar R. Daí eu vou juntar com a C, certo? Para poder pegar o cliente. Inclusive, esse filtro de cliente aqui, ó, eu vou pegar daqui, certo? Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou colocar aqui no lugar desse cara aqui, certo? Então, join C on C.idade between R.in and R.fim, beleza? Então, aqui eu estou pegando todos os clientes por faixa etária. Daí, sim, eu vou juntar com atendimento A on A.id cliente igual C.id, certo? Daí a gente fez a junção certa. Vamos rodar agora para ver? Só que tem aquele detalhe, que a gente chegou no mesmo resultado. Olha só, tem falta aqui ainda da faixa etária. Por que que isso acontece? Porque dentro da tabela atendimento aqui não encontrou nenhuma venda nessas faixas etárias. Então essas junções aqui, ó, são o quê? Left join e left join, certo? F9 de novo, Ctrl Enter. Agora sim, a gente tem as faixas etárias que estavam faltantes. E aí, a gente tem aqui, ó, valores nulos. Edson, como que eu faço para trazer zero ao invés de nulo? Colesse. Colesse. A gente coloca aqui, ó, colesse, abro parênteses, vírgula zero aqui, fecho parênteses. Beleza. Deixa eu só arrumar aqui, ó, coalesce. Beleza. Coloca a mesma coisa nas outras situações, certo? Porque depois da soma, se ainda assim retornar nulo, então trata aqui para mim com coalesce. Beleza? Então, só cola aqui. Beleza. Tem um parênteses a mais, tranquilo, agora sim, fechou. Vamos dar F9 aqui de novo. Ó, ficou errado. E ficou errado por quê? Porque o fechamento do coalesce é lá no final, certo? Então vou colocar aqui, ó, vírgula zero. Por quê? Porque o sum precisa estar junto com o filter aqui, certo? Para ele poder saber exatamente o que ele vai totalizar. Daí eu coloco aqui, ó, tranquilo, F9 de novo. Enter. E a gente tem agora, ó, tudo zeradinho, onde não houve venda nessas idades, certo? Nessa faixa etária. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aí, porque toda interação que você tem com o canal, seja comentário, compartilhamento, like, sempre fortalece muito o canal, porque o YouTube e o Facebook começam a entregar mais esse conteúdo, beleza? E se você não quer perder nenhum outro conteúdo que pode acontecer no canal, não se esqueça de acessar o canal do Telegram. Canal Telegram, eu posto tudo o que acontece no canal, seja vídeo, live, podcast, evento. Qualquer coisa que aconteça no canal, eu sempre posto lá com um link para você poder assistir, ou ouvir ou participar no YouTube, no Facebook ou até mesmo no próprio site. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.